Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Simpojude Debate, o programa de entrevistas da TV Simpojude. Hoje a nossa conversa é com o deputado estadual Hilton Coelho. Militante histórico das causas sociais, Hilton é uma das vozes mais combativas na Assembleia Legislativa da Bahia na defesa dos direitos dos servidores públicos. Também é dirigente licenciado do Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal na Bahia, membro da Intersindical e vice-presidente estadual do PSOL. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Simpósio de Debate. Olá, Vladimir, é um prazer enorme para nós que acompanhamos esse movimento tão combativo, feito, vanguardiado pelo Simpojude e a relação histórica que nós temos, né, como defensores do direito à justiça na Bahia e no Brasil. Então, para nós, é muito bom estar aqui fazendo esse diálogo, com certeza, de altíssimo nível, né, nesse programa tão importante para discutir as grandes questões do Brasil, da Bahia, especificamente, como eu disse, essa questão que é macro, que é o próprio direito à justiça na Bahia. Deputado, para a gente começar a nossa conversa, me diz, como o senhor avalia o atual cenário político da Bahia em relação aos direitos dos servidores públicos? Bom, um cenário bastante difícil. Uma parte grande da política brasileira, e isso engloba parcela da própria chamada esquerda tradicional, foi seduzida pela perspectiva de que serviço público deve ser algo extremamente relativizado. Na verdade, existe uma defesa flagrante, bastante nítida, de processos de privatização do serviço público. Isso vai se revelando em um conjunto de posições, como, por exemplo, ocupar a máquina pública com servidores que não são concursados, que, portanto, não terão carreira e vão ter muita dificuldade de defender a essência de um conjunto de direitos que são básicos da nossa população na prática. Então, isso é um problema. Vai desde a condição da própria composição do serviço público até discussões como a carreira, que foi o último debate que nós tivemos, um debate muito acirrado na Assembleia Legislativa, como um espaço, principal espaço de discussão da Bahia, espaço institucional, né, que viu uma greve extremamente forte do judiciário pautar algo que não deveria ser polêmica. Né, se os servidores e servidoras do judiciário têm direito ou não ao fortalecimento da sua carreira. Né, para mim, ao meu ver, eu não falo apenas como servidor, estou falando como cidadão. É óbvio para qualquer pessoa que alguém que consegue ter 10, 15 anos, 20, 30 de serviço, ele acumula um conhecimento, ele acumula uma prática, um entendimento sobre o que está sendo feito, sobre a complexidade do seu trabalho. Portanto, ele tem condição de oferecer um serviço muito mais qualificado do que alguém que vai ficar 1, 2 anos com um vínculo precário, com dificuldade, inclusive, de criticar o próprio serviço público, porque esse é um problema, Vladimir. Né? Alguém que está trabalhando no serviço público e não pode falar sobre os seus problemas, né, como alguém que tem estabilidade, né? É diferente do servidor que tem estabilidade, ele tem um compromisso não com o gestor, não com o governante de plantão, mas com a própria população, o usuário do serviço. Ele é um servidor da população e não do gestor de plantão. Então, quando esse servidor não é estatutário, ele não tem estabilidade, ele tem condição, perde a condição, fica muito fragilizada a sua condição de dizer: o nosso serviço tem esse gargalo que precisa ser resolvido para atender melhor a nossa população, que em verdade somos nós mesmos, né? Você falou em muitas pessoas que não são concursadas, mas estão trabalhando em diversos setores do governo do Estado. Essa terceirização, essa grande terceirização, seria uma tentativa, seria um processo de extinção dos servidores públicos? Com certeza. O objetivo é ir definhando o serviço público enquanto serviço público, para que esta máquina que hoje serve à nossa população, ela se transforme, na verdade, num mecanismo de lucro. Por quê? À medida que você não tem trabalhadores que são concursados, portanto, são remunerados, por exemplo, pelos cofres do governo diretamente, nós vamos ter empresas, portanto, empresários, grupos empresariais que vão lucrar com esse serviço. Né? E eles lucram a partir de que lógica?
dessa lógica. Primeiro, de dizer a esses trabalhadores que eles não vão ter direito de falar sobre nada em relação à qualidade do serviço. A primeira coisa é isso. E a segunda coisa é de sinalizar de maneira muito evidente para esses trabalhadores que o seu contrato é precário, é temporário e que, portanto, se nós temos, por exemplo, um trabalhador do judiciário que entende o que é o processo judicial, que é extremamente complexo, né, os meandros disso, os elementos que precisam estar envolvidos, é substituído por alguém que vai ficar apenas esquentar a cadeira e depois ceder posteriormente, significa que esse servidor ele não vai ter condição de dar qualidade ao processo judicial que um servidor de carreira pode dar, que é algo crescente, né? Com toda a boa vontade que um trabalhador concursado tenha, se ele inicia o seu trabalho no serviço público, ele vai ter uma capacidade de servir a população. Se ele passa a ter 10, 15 anos, obviamente ele vai saber todos os atalhos, todas as possibilidades de fazer um processo judicial que seja célere. Muito evidente, qualquer pessoa entende essa lógica. Né? Mas eles querem afirmar o mito de que o servidor público, pelo contrário, é um sujeito nocivo, o servidor público estatutário, ele é nocivo ao serviço público e, portanto, precisa ser substituído por esse trabalhador precarizado. Nada mais, nada menos do que a vontade de lucrar em cima de um serviço que vai precisar ser prestado à população, mas que tende a declinar a sua qualidade, ainda que eles tenham uma expertise muito grande em gerar imagem. Repare que esses processos de privatização, em geral, vai se trocando o conteúdo pela imagem, né, do serviço que é prestado à população. Então, vou dar um exemplo concreto. Os processos que nós estamos vendo de privatização dos cartórios no estado da Bahia. Como ficou a questão da taxação da população, né, para ter um serviço, né, que é administrado por empresas privadas no judiciário baiano? É óbvio que quando o serviço era totalmente público, as taxas eram umas, né? Tinha um determinado valor. Na medida que os cartórios eles foram privatizados, hoje a exclusão da população em relação ao seu direito à justiça se ampliou de maneira gigantesca, já de início. Porque se você não tem condição de pagar a taxa de 200, 300 reais, né? Outro dia eu tive necessidade foi até inclusive no início desse processo de privatização, de adquirir um conjunto de certidões para a minha afilhada poder se matricular na universidade e tal. E ela gastou, eu me lembro que nós, naquela época, gastamos quase R$1.000 em taxas para que isso fosse viabilizado. Então, eu me lembrei do judiciário baiano, né, em que o principal dado era praticamente a gratuidade do serviço. Diante do que você falou, de que faz questão de estar presente nas mobilizações, e você acompanhou de perto as ações, a mobilização do Simpojude pela aprovação do PCCV, mas lá na Alba nós ficamos esperando por semanas pela votação e aprovação do projeto, que acabou não acontecendo, porque o Tribunal de Justiça pediu pela retirada de pauta. Como você viu essa decisão? Foi muito ruim, porque, em verdade, o que ocorre é que o PCCV, pelo que nós já vimos acompanhando desde o mandato, né, de vereador, é uma reivindicação histórica da categoria. Ela, de maneira muito corajosa, vem afirmando isso, não existe vacilação em relação aos trabalhadores do judiciário, no sentido de dizer, olha, meu povo, o povo da Bahia, nós precisamos entender o nosso serviço público como patrimônio, porque sem serviço público de qualidade não existe efetivação de direitos. Então a categoria vem de um trajeto muito afirmativo em relação a elementos importantes da carreira. Alguns desses elementos importantes, não todos, marcaram a proposta do PCCV, mas o fato é, né, de que, ainda que os organismos de direção do Tribunal de Justiça tenham entendido que era preciso absorver esses elementos, não foi um plano, na sua integralidade, elaborado pela categoria do judiciário. Não foram os trabalhadores do judiciário que pegaram aquele plano e formataram. Eles influenciaram a elaboração através da intervenção combativa, né? No sentido de dizer, certos elementos são elementos de princípio para nós. O que foi que aconteceu? Na prática, se elaborou um plano
feito pelos organismos da direção do TJ, que foi um plano que teve fragilidades do ponto de vista constitucional, e especialmente a previsão de implementação em alguns anos fora do marco de uma determinada gestão. Isso caracterizou a inconstitucionalidade do plano. Infelizmente, o projeto do PL teve que ser retirado. Mas eu atribuo isso, a responsabilidade disso, aos organismos, né, à presidência e o órgão diretor do próprio judiciário. Essa não foi uma falha dos trabalhadores. Os trabalhadores não conduziram o processo de elaboração do plano. Eles foram, em parte, parcialmente contemplados, a partir de muita luta, contemplados no conteúdo. Então, ficou uma situação difícil de manter e, infelizmente, o movimento que veio muito forte é uma situação muito peculiar, né? Porque é um movimento extremamente vigoroso, muito consciente do que queria, dos seus objetivos, e ele precisa dar um passo atrás por uma falha de um conteúdo que não foi por ele apresentado à Assembleia Legislativa, né? Então, eu acho que eu realmente, como militante, movimento social, que acompanhou também o movimento sindical, inclusive o movimento do judiciário, não me recordo de uma situação similar a essa, né, que o movimento cria uma correlação de forças tão favorável à aprovação. Eu acho que a aprovação do PCCV era uma aprovação incontornável para a Assembleia Legislativa, dado o nível de consciência que os trabalhadores levaram à própria sociedade baiana, que eu acho que não aceitaria que o projeto não fosse aprovado, mas, infelizmente, o seu conteúdo teve um vício e ele precisou ser retirado. Qual é a conclusão que eu chego em relação a isso? Nós, de fato, tivemos que fazer uma movimentação estratégica no meio de uma guerra, mas a guerra está em curso. E nós vamos ter o PCCV aprovado, nós vamos ter uma carreira que valorize os trabalhadores e trabalhadoras do judiciário, nós apenas adiamos esse processo, mas ele vai acontecer. Eu confio firmemente nisso, Vladimir, e o nosso mandato está 100% ao serviço dessa causa. Durante a greve do judiciário, você esteve sempre presente em várias ações e audiências. Qual a importância da presença do parlamentar nas lutas do funcionalismo? É fundamental. Na verdade, esse é o trabalho do parlamentar. A rigor, como diria o saudoso Valdir Pires, o papel do parlamentar é parlar, no sentido de falar. O termo tem origem grega. No entanto, ele não vai falar qualquer coisa. O parlamentar é entendido como um sujeito político que deve ser a voz da população. Ele é eleito para ser a voz. É diferente do executivo. Claro que o dirigente do executivo ele precisa se posicionar politicamente, publicamente. O dirigente do judiciário também, a presidenta do judiciário, em várias situações, precisa se posicionar publicamente. Mas isso não é a essência da sua função. Está entre as suas atribuições, mas não é a essência. A essência de um parlamentar é ser a voz da população, seja enquanto discurso, seja enquanto um sujeito que vai sintetizar conteúdos, vai sintetizar esta vontade e vai transformá-la em projetos legislativos, seja como fiscalizador do executivo, seja como proponente de caminhos para esse executivo. Okay? Então, o que me estranha, na verdade, não é o fato de nós termos hoje, digamos assim, essa receptividade do movimento social e os companheiros do judiciário abraçam o nosso mandato com muita força, nos acolhem e tal, para que a gente possa exercer bem o nosso papel. O que é estranho é o fato dos outros deputados e deputadas não assumirem a mesma atitude, sabe? A gente precisava de uma Assembleia do Simpojude que tivesse, no mínimo, vários deputados aqui, deputados participando. O que, inclusive, não é estranho à própria história do exercício parlamentar no Brasil. Eu sou de uma geração que, no movimento estudantil, às vezes a gente fazia a Assembleia do Grêmio, eu fui do Grêmio da antiga Escola Técnica Federal da Bahia, que hoje é IFBA, e eu participei do movimento estudantil em que a gente fazia a Assembleia do Grêmio e nós tínhamos a participação de vários parlamentares que iam lá falar, declarar apoio ao movimento, defender a educação.
Por que isso, entre aspas, saiu de moda na política no Brasil, né? Eles se faziam mais presentes nessa época. Exatamente. Precisa ouvir, precisa estar lá, precisa interagir, né? Por isso que o nosso mandato, ele reúne na Assembleia Legislativa, a diretoria do Simpojúdia sabe que o nosso mandato é também a sua casa. No momento que os companheiros querem se reunir, eles vão lá para o nosso gabinete, assim como o pessoal do Sintad e qualquer outro sindicato, encontra no nosso gabinete um espaço que é um espaço deles, um espaço de encontro, e ao lado disso é um espaço também de elaboração, a nossa assessoria jurídica, a nossa comunicação está sempre à disposição, então nós estamos lá, nós ocupamos muita tribuna da Assembleia Legislativa, nós não faltamos de maneira nenhuma às reuniões das comissões, mas estamos nas ruas também. Você se mostra sempre atuante, e por causa disso, recentemente, você sofreu ameaça de cassação por defender professores municipais em greves. Como você encara essas tentativas de silenciamento? Vladimir, é justamente essa a questão. Hoje, os mandatos, isso não é um patrimônio do nosso mandato. O professor Hamilton Assis, que é vereador da cidade de Salvador, está tendo seu mandato ameaçado de cassação também. Isso é um fenômeno, portanto, aqui em Salvador. Na Bahia é um fenômeno brasileiro. Glauber Braga, que também é deputado do PSOL, está sofrendo ameaça de cassação, né? Nós temos deputados em outros estados também que estão passando, que não são do PSOL, né, que estão passando por processos desse tipo. A leitura que nós temos é que existe uma tentativa de criminalização da luta, né, de dizer quem está fazendo luta coletiva no país, né, as categorias, quem se organiza nos bairros, se organiza nas universidades, nas escolas, é mal visto pelo poder político hoje, e aqueles que estão no espaço político, institucional, que assumem cargos e que se relacionam direto com essa luta social, passam a fazer parte desses alvos de criminalização. Por isso, eles falam de um deputado que é membro da Comissão de Serviços Públicos. Eu estava presente na luta dos servidores municipais como membro da Comissão de Serviços Públicos. Se eu sou membro, eu preciso atuar enquanto membro, eu preciso acompanhar o que acontece no serviço público, especialmente a luta pelo fortalecimento do serviço público. Então foi com esse papel, foi nesse papel que nós estávamos investidos no momento que acompanhávamos o movimento na frente da Câmara de Vereadores. E por acompanhar esse processo, né, e pelo processo ter sido um processo turbulento, porque foi muito autoritário em relação aos trabalhadores, simplesmente encheram a frente do local onde estava acontecendo a sessão da Câmara Municipal, de pessoas pagas, de provocadores. É muito fácil ver isso nos vídeos, é muito tranquilo, né, para agredir as professoras, um processo covarde, né, as professoras sendo xingadas, sendo violentadas fisicamente, um processo deprimente, e porque nós estávamos lá acompanhando aquilo institucionalmente, nós viramos um alvo do que eles chamam de um parlamentar que quebrou o decoro, certo? E é justamente... Continue, perdão, te interrompi. Não, então me parece isso, sabe? Existe um fenômeno no Brasil de tentativa de criminalização dos movimentos e, portanto, de todos os lutadores e lutadoras sociais, inclusive parlamentares que ousem estar ao lado, no dia a dia da luta do povo. É o nosso caso, é o caso de professor Hamilton, é o caso de Glauber Braga. A presença de vocês, a atuação dos parlamentares, ela pode ajudar a fortalecer a organização e a mobilização de sindicatos e também de trabalhadores? Eu acredito que reforça, porque eu costumo dizer, um parlamentar que não se relaciona com a sua população, ele não é nada, ele é uma voz pífia. Mas um parlamentar que se relaciona com um movimento tão potente, como tem sido o movimento do Judiciário Estadual, como está sendo o movimento das professoras no município de Salvador, ele cumpre um papel importante, porque ele tem o seu lugar, como eu disse, o papel dele é falar. E para isso ele tem um conjunto de mecanismos para fazer essa voz ecoar. A serviço dos movimentos sociais, ele se torna um instrumento que tem um significado. Nesse caso, por exemplo, aqui na cidade de Salvador, veja o que acontece. O prefeito Bruno Reis, ele simplesmente
vinha rasgando uma lei que é nacional, que é a lei do piso nacional do magistério, certo? O movimento foi feito para que ele passasse a cumprir a lei. O prefeito não apenas, além de não cumprir a lei nacional, ele rasga a lei municipal que versa sobre a carreira das professoras e professores do município. Imagine que situação. As professoras entram no movimento para reivindicar um direito e o prefeito, não, além de não responder a esse direito, que é consolidado numa lei federal, ele retira 8 outros direitos que estavam consolidados na lei municipal. É muito cruel, Vladimir, numa cidade como Salvador, que nós sabemos que precisa, por exemplo, de direito à educação. Uma cidade mergulhada na violência vai simplesmente ter uma educação que a partir de agora vai ter a carreira dos seus profissionais simplesmente rasgada. Olha o nível de irresponsabilidade, né? Vocês que tratam do direito da população à justiça, portanto, do direito aos diversos direitos, né? Aqui no Judiciário Estadual, ele é uma espécie, tem um magnetismo de puxar todos os elementos que compõem especialmente os direitos mais importantes da nossa população para serem tratados na mesa dos tribunais, não é verdade? Vocês sabem qual é a importância de se garantir o direito à educação. Essa é a bandeira das professoras hoje que estão em luta e nós não temos nenhuma vergonha, receio, vacilação de dizer que nós estamos com elas e que nós só vamos terminar a nossa participação nesse movimento quando elas decidirem que vão por fim ao processo de mobilização. E eu tenho certeza que elas só vão fazer isso quando a cidade de Salvador tiver uma vitória. Essa vitória também que nós vamos ter em relação ao PCCB. Com certeza. Hilton, você também é servidor, mas servidor do Judiciário Federal e tem atuação sindical. Que lições você traz dessa fase da sua vida, dessa sua trajetória, e você leva para a sua atuação na Assembleia? Primeiro, que é preciso, para ser liderança, é preciso sintetizar uma riqueza que é coletiva. A riqueza não está na minha cabeça, não está na cabeça de Vladimir, né? Não está na cabeça de Suzarte de maneira isolada. A gente consegue refletir isso se a riqueza, à medida que a gente reconhece de que diversas cabeças pensando juntas representam um posicionamento poderoso. Então, essa sempre foi a lição que eu trouxe desde o primeiro momento que eu comecei a militar como liderança estudantil, num grêmio estudantil, e como alguém que apoiava o movimento de bairro em Piripiri, que não era o meu bairro de moradia, eu era um morador de Brotas, uma pessoa que me trouxe para a política, me chamou para fazer movimento estudantil e movimento de bairro. Né? Eu acompanho o Pedro Cardoso, que para mim é uma grande referência ainda hoje. Né? Eu permaneço ao lado dele na luta, sempre, como foi lá no início, no movimento estudantil e no movimento de bairros. Certo? E desde esse início, o companheiro Pedro, outros companheiros e companheiras sempre me disseram isso. Quem faz luta política em benefício da classe trabalhadora precisa entender que tem que trabalhar para ser síntese, que a verdadeira riqueza está na coletividade da nossa classe trabalhadora. Então, eu acho que essa é a grande lição que eu tirei também do movimento do Judiciário Federal, que está em luta também pela valorização da carreira. É uma luta que, obviamente, precisa pressionar o Congresso Nacional, não é uma luta fácil, mas também está na guerra, junto com o nosso, através do nosso Sindijuf, né? O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal na Bahia, e que, digamos, tem o mesmo pensamento, né, que os nossos colegas aqui do Judiciário Estadual cultivam na prática, que é essa necessidade de afirmar o direito à justiça da nossa população. Então, acho que essa é a grande contribuição, né? A perspectiva de você sentar, conversar, mas fazer essa conversa com quem quer que seja, com quem quer que esteja no exercício de um cargo público, né? do poder público, que isso seja feito a partir das referências que são coletivas. Eu acho que essa
talvez tenha sido a maior contribuição que, por exemplo, a atuação no judiciário, como trabalhador do judiciário, né, me proporcionou. Você falou na luta do funcionalismo, na busca de respeito e valorização. E esse funcionalismo tem sofrido praticamente há 8 anos com reajustes abaixo da inflação e perda de direitos. Que medidas o senhor defende para reverter esse cenário que o funcionalismo vive hoje? Bom, primeira coisa, o governo tem que rever prioridades. Todo o discurso do governo é que as contas da Bahia são contas confortáveis. Existe uma possibilidade de se avançar, uma possibilidade que é constitucional, de se avançar no orçamento para a valorização do serviço público é muito grande. E a Bahia, inclusive nos últimos anos, tem alavancado muito a sua capacidade de arrecadação. Então o problema não é recurso, a questão é prioridade, entende? E quando eu falo de prioridade, como eu disse, se a nossa população vai ter o seu direito à saúde, à segurança pública, à educação e à justiça respeitados ou não, valorizados ou não. Ou se a gente vai continuar com um conjunto de obras que, ao meu ver, são absolutamente questionáveis, que gasta muito concreto, começa com uma estimativa de gasto e que, ao longo do contrato, diversos aditivos vão sendo feitos. É um descontrole horroroso em relação a essas contas públicas. Se a gente vai ter um hospital, por exemplo, que tem sua administração privatizada, recebe um hospital geral recebendo 12 vezes mais do que um outro hospital geral, né, que se recebesse o dobro, com certeza faria um trabalho ainda muito melhor do que está sendo feito. Então, eu acho, Vladimir, que o nosso debate é principalmente de rediscussão de prioridades do governo. E para isso não tem jeito, eu não acho que isso vai sair pelo perfil das forças políticas que hoje conduzem o executivo e são hegemonias legislativas na Bahia. Isso não vai acontecer sem muita pressão popular. Precisa ter pressão popular, né? A necessidade é flagrante e o potencial também. Né? Eu costumo dizer isso. A Bahia é esse contraste. Nós somos a 6ª economia do Brasil, junto com Santa Catarina. Só que, enquanto Santa Catarina tem o primeiro índice de desenvolvimento humano, a Bahia está em 22º. Tem alguma coisa errada nessa história, Vladimir. Como é que você produz o mesmo montante de riqueza, né? E um Estado consegue estar em primeiro lugar em índice de desenvolvimento humano e o outro está em 22º? Claro que isso tem raízes mais profundas, nós vamos ver o que foi feito na ditadura militar, pelos governos anteriores, mas a gente tem que ver quais são os vetores para mudar essa história, né? Nós precisamos ter vetores para mudar essa história, porque o quadro, por exemplo, da segurança pública na Bahia é muito ruim. Muito pior não, é o pior do Brasil. Nós temos, ao mesmo tempo, o maior índice de homicídios do Brasil e o maior nível de letalidade policial do nosso país também. Nós estamos à frente de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente entender a gravidade da situação. E isso, obviamente, é o resultado mais explosivo da negação de um conjunto de direitos. Aí entra a questão do judiciário também. Como não valorizar os trabalhadores no judiciário se nós estamos num Estado que tem tanta sede de justiça? Né? A gente precisa... Por que eu falo de justiça? Porque se a gente fosse... né, 25ª economia e fosse 22º Estado, certo? Nós estaríamos de maneira mais ou menos compatível, equilibrada, né? Estaria sendo feito um trabalho medíocre, digamos assim, né? Existiriam mecanismos que nós poderíamos considerar medíocres do ponto de vista do entendimento do que é um verdadeiro desenvolvimento, mas nem isso nós temos uma situação de extrema negação de direitos, né? Então, é por isso que nós precisamos repensar o nosso serviço público melhor. A gente precisa repensar a nossa política para o serviço público. Certo? Movimentos como o que o Simpojud vem fazendo são fundamentais para que esse processo seja deslanchado. Até porque os desafios são enormes. Inclusive, nacionalmente, nós precisamos de uma sociedade mobilizada. Agora, por exemplo, voltou à pauta a reforma administrativa, que pode significar realmente o fim das carreiras no serviço público, a destruição do serviço público. Como é que vai ficar esse povo brasileiro sem serviço público, né? Sem um conjunto de direitos, inclusive sem direito à justiça?
né, que pode ser chamado o direito, mãe dos outros direitos, né? Como é que vai ficar essa situação? Se for tudo privatizado, tudo precarizado, tudo corrompido por esse esquema de se transformar a máquina pública em fonte de lucro. Às vezes, Vladimir, as pessoas me perguntam assim, minha Caio, então você não desiste, né? A gente conversa com você, você vai para uma entrevista, você vai dar um discurso e tal, e você está sempre muito motivado. É porque eu sei a potência que o Brasil tem. Nós somos ricos de tudo. Gente, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de diversidade de terras agricultáveis do mundo. Só isso aí já é base para você construir outro país, porque, de fato, Pero Vaz de Caminha, ainda que tenha sido um colonizador, estava certo ao constatar que nesta terra, se plantando, tudo dá. Eu que visito essa Bahia sei que tem regiões que eram áridas, que são regiões semiáridas da Bahia, que estão produzindo morango, uva, né? Olha a potência que isso tem. Tem regiões que vou entrar nisso daqui a pouco, as nossas universidades já comprovaram de que a gente pode produzir óleos, né? Que são óleos essenciais, que são caríssimos. Tem óleos essenciais que são retirados, que só podem ser retirados de plantas que nascem apenas nos nossos biomas, que precisam ser transportados em carros fortes. Imagine. Essa eu não sabia. O potencial desse estado da Bahia. Né? Nós somos um país que tem a maior quantidade de rios navegáveis do mundo, a maior costa navegável do mundo, a maior biodiversidade do mundo, a maior quantidade de água potável no mundo, a maior incidência de sol do mundo. Olha quanta riqueza nós temos aqui, né? É a maior riqueza de subsolo do mundo também. Tem tudo aqui nessa terra. E, ao mesmo tempo, nós não somos um país que não sabe o que fazer, não, porque nós temos uma rede de universidades que foi criada na luta, né, de produção científica, especialmente das nossas universidades públicas, uma rede federal que é grande, é muito significativa, e redes estaduais que, somadas, formam uma máquina gigantesca que já produziu muita pesquisa sobre esse país, na Bahia, sobre as suas regiões, que sabem quais são os caminhos para um desenvolvimento real da Bahia a partir da força das regiões da Bahia. Isso eu sei porque eu estou visitando as universidades. Por que nada disso é posto em prática? Porque falta vergonha na cara, falta política para isso. E eles evitam também que as pessoas, que os baianos saibam disso tudo. Exatamente. Por isso, espaços como esse, né, que são feitos pela Organização dos Trabalhadores, são espaços extremamente importantes. E por falar em organização, em sua visão, como construir uma maior unidade entre os servidores de diferentes esferas e poderes para fortalecer as pautas sindicais, as pautas coletivas? Bom, eu acho que nós precisamos retomar a articulação de fóruns. Nós precisamos fazer desses desafios, como o enfrentamento à reforma administrativa, um elemento de unidade da classe trabalhadora. Infelizmente, o que a gente percebe é que muitos sindicatos, muitas organizações do movimento social puxaram um pouco o freio, né, com a chegada de governos de esquerda ao poder, que são importantes, porque sem governos que vieram na tradição de esquerda, nós estaremos submetidos à extrema-direita. Existe essa polarização hoje no Brasil e a gente não pode deixar que a extrema-direita se fortaleça. Mas isso não significa que a gente deva se submeter à ausência do debate político. A classe trabalhadora precisa voltar a gerar espaços onde ela possa refletir sobre as grandes questões do país. Isso daí, eu tenho uma coisa impossível, a abstração, não, porque nós já vivemos muito isso na década de 80. Eu nasci nesse contexto. Eu nasci no movimento estudantil que a gente discutia tudo. Às vezes as pessoas acham que essas lutas contra as opressões, elas ganharam expressão, né? Uma expressão maior agora. Na minha época de movimento estudantil, lá na escola técnica, a gente discutia essas opressões todas, mas discutia educação, discutia a situação da saúde no nosso país, né? Um conjunto de lutas, a luta pela terra, a reforma urbana. A gente precisa voltar a fazer esse tipo de debate num movimento social. Né? O movimento sindical precisa começar a discutir a questão da reforma agrária, por exemplo. Sem isso, a gente não tem economia, a gente não tem, inclusive, geração de recursos para alimentar o próprio Estado brasileiro e baiano. Então, eu acho que o principal é que o movimento social precisa voltar
a realizar uma experiência que foi muito forte durante todo o século XXI, ou do século XX, e que nesse século XXI, início do século XXI, marca digamos assim, uma secundarização, sabe, disso, que é esse debate sobre grandes questões. Eu acho que é isso que pode unificar a classe trabalhadora. Agora, deputado Hilton, infelizmente nossa conversa está chegando ao fim. E para finalizar, que mensagem você deixaria para os servidores do Judiciário da Bahia que seguem na luta por valorização? Primeiro, de extrema admiração pela perspicácia, pela coragem. E a principal mensagem que eu queria deixar é não esmorecer. É absorver o entendimento de que nós estamos numa fase da luta, mas que ela é uma luta pulsante e que nós teremos um novo momento muito em breve para garantir que essa vitória seja consolidada. As bases dela já foram criadas, né? E nós vamos consolidar essa vitória. Para isso, podem contar com a nossa plaquinha, né? Cadê o PCCV? Lá na Assembleia Legislativa e, obviamente, também com o nosso mandato nas mesas de negociação, nas assembleias e nas ruas. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Simpósio de Debate. Nossa conversa trouxe muitos conhecimentos e novas informações para os servidores do Judiciário da Bahia. Eu que agradeço o espaço e, mais uma vez, parabenizo e digo que é de coisas desse tipo que os trabalhadores, as trabalhadoras brasileiras estão precisando. Então, parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Obrigado. E essa edição do Simpósio de Debate fica por aqui. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá!